o tema proposto é crimes cibernéticos. É atual, todos devem conhecer, porque hoje em dia todos os segmentos da sociedade já são portadores de telefones celulares com câmeras, computadores, redes sociais, né? Então é um assunto interessante, porque é uma novidade, como novidade, são novas condutas que vão surgindo e a sociedade, ela tem por hábito, ela começa a observar o que tem acontecido e desse resultado, dessa observação, novas propostas de lei são apresentadas aos nossos congressistas, que após debates, após ouvir a sociedade, os diversos segmentos, surgem as leis, surgem as normas para nos organizar. O Michel Foucault, ele fala que, em verdade, a sociedade que vai definir a função de seus interesses próprios, o que deve ser considerado como crime e, portanto, não é natural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai, a partir da observação das ações, ela começa a definir aquilo que ela vai entender que é crime. Então, a nossa convivência, né, ela começa a surgir novos tipos de conduta, novas formas de conversas uma com as outras pessoas. E dessas relações, desses movimentos sociais, digamos assim, começam a surgir uma série de investidas no direito do próximo. E aí, a partir disso, surge o direito penal. O direito penal, ele surge para formar normas que vão proibir certas condutas. Ou seja, a partir de hoje, fazer tal ato pode ser considerado crime. Portanto, deverá ser apurado o autor e ele deverá responder pelos seus atos. Ah, mas eu sou criança, eu tenho 11, 12, 13, 14 anos, 15. Sou adolescente, eu tenho 18. O Estatuto da Criança e do Adolescente me protege. Sim, porque a sociedade entendeu que nós precisamos proteger o futuro da nossa nação, que são vocês. Então, diante disso, quando começou-se a perceber essa necessidade, surgiu o ECA. Certamente com o propósito de proteger os jovens, proteger as crianças da ação delituosa de adultos, principalmente. Ou seja, os hábitos, as ações que a sociedade e seus atores começaram a praticar, começaram a agredir as crianças, começaram a criar uma série de situações em detrimento desses nossos jovens e, portanto, havia necessidade de proteção. Daí surgiu o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Um pouco criticado por algumas autoridades, por alguns segmentos, em face da proteção em tese excessiva, que se fala, mas, todavia, o objetivo dele foi exatamente proteger. Bom, mas nós vamos chegar, não adianta falar só entrar diretamente sobre crimes cibernéticos. Vocês são jovens, vocês estão estudando, quero crer que muitos nunca podem perceber, a ação humana é exercida, que é uma atividade finalista. É um acontecimento finalístico, né? Ou seja, ele tem um fim, um objetivo. Não é casual.
Por que eu estou falando sobre ação humana? Porque nós vamos ter a definição, lá no artigo 14 do Código Penal, a definição do que é crime. Então, o que é o crime? É o tipo penal integralmente realizado, ou seja, quando o tipo concreto se enquadra no tipo abstrato. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso, vocês ainda não ouviram isso ainda. Alguns que optarem por fazer o direito, estudar o direito, é que vão estudar mais profundamente isso aí e vão ter esta informação. O que é esse tipo concreto? Por exemplo, matar alguém. Mas ele está em abstrato, né? Essa informação, esse tipo. Para que ele se transforme, que se consuma o crime, tem que se reunir nele todos os elementos da definição legal. Portanto, se eu briguei com a pessoa e ela teve uma parada cardíaca, por exemplo, e eu não fui o responsável por isso, eu não a matei. Então eu não vou responder por esse crime de homicídio. Agora, se eu peguei uma arma e dei um tiro nela, por exemplo, eu vou responder porque eu completei todos os elementos exigidos pelo crime, para se configurar o crime. E dentro do crime tem-se a tentativa. A diferença é que na tentativa eu fiz todos os atos para que a ação delituosa ocorresse. No entanto, por uma circunstância alheia à minha vontade, não ocorreu o fato, o resultado. Então, no conceito de crime, nós vamos tê-lo como material que, em verdade, ele vai definir a conduta que ofende o bem juridicamente protegido. Esse conceito, ele está no Código e ele vai estabelecer qual conduta será punida, ou qual conduta vai constituir o crime. E no aspecto formal, que é o aspecto jurídico, o que é importante saber é que não há crime, veja bem, não há crime sem lei que o defina, nem pena sem lei anterior que a comine. É o que nós falamos lá no início da ação humana. A sociedade começou a observar que determinada ação, que em cada época surge um determinado tipo de conduta, e essa conduta começa a perder a sua, digamos, limites e começa a se tornar algo que começa a incomodar todo mundo. Aí a sociedade vira e fala assim, não, peraí, essa conduta é crime, não pode continuar. Aí os nossos deputados, senadores, fazem as reuniões lá no Congresso, discutem o assunto, falam, a partir de hoje, vamos ser bem contundentes, respirar é crime. Mas eu vou morrer, mas é crime. E se definiu é crime. E quem respirar vai ter a pena de morte decretada. Tem que parar de respirar, né? Quer dizer, isso então, você não pode ser punido por algo que já não havia sido definido como crime. É isso que o aspecto formal está dizendo. Ora, mas andar de bicicleta antes não era crime, mas agora, a partir de hoje, é. Então quer dizer que a partir de hoje eu não posso andar de bicicleta, se eu for andar é crime? Sim. Ah, mas eu andava até ontem, não tem problema. Até ontem você não responde, a partir de hoje você passa a responder. Então, esse é o aspecto formal. Então vamos lá, a conduta do crime trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Vale dizer que é uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida.
Isso é a tipicidade. Então tem que haver, é o que eu falei antes, as leis vão chegar e falar assim, ó, andar de bicicleta é crime. Ah, mas andar de bicicleta sem rodinha que é crime. Então eu vou estar andando com bicicleta com rodinha, não é crime. É o tipo que se criou, isso é a tipicidade. Contrária ao direito, é a antijuridicidade, quer dizer, contra a lei. Tem que estar previsto em lei. E a culpabilidade, alguém vai ter que responder, quer dizer, o autor da ação, quem andou de bicicleta sem rodinha, vai ser penalizado, vai responder. E aí nós vamos ter as chamadas pessoas, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta, é a pessoa que entrou, sentou em cima da bicicleta e saiu andando. E o bem protegido é aqueles que são... foi violado, né? É tirar a rodinha da bicicleta, por exemplo. Eu estou usando isso porque é um termo muito mais, acho que é mais prático, né, para poder interpretar. E esse material é o que vai prevalecer, é o bem de natureza corpórea ou incorpórea, sobre o qual recai essa conduta criminal. Quer dizer, o legislador vai falar assim, olha, só será crime andar de bicicleta sem rodinha, da marca Monark, eu nem sei se existe mais hoje, né? Mas naquela época, na minha época de infância, era a Monark. Então, mas a minha bicicleta é uma marca, sei lá, um outro nome qualquer aí. Então isso não é crime. O crime vai ser andar de bicicleta sem rodinha na marca Monark, que é a parte material da caracterização do crime. E qual que é e a parte jurídica é o interesse de proteger o patrimônio, de proteger essa fé pública. Então, eu não preciso ter um agente da lei, né, um representante da lei, fiscalizando para que não ande de bicicleta sem rodinha. Eu tenho que, isso tem que fazer parte da minha concepção de eu não posso andar com bicicleta sem rodinha. E aí vamos para as classificações dos crimes. Isso foi feito para que se pudesse estudar de forma melhor, para que o legislador pudesse entender a característica de cada ação delituosa. E isso tem o objetivo apenas de estudar melhor o crime. Então nós vamos ter os crimes próprios, os crimes comuns, que são considerados comuns os delitos por serem cometidos por qualquer pessoa pode fazê-lo. Temos os crimes próprios, esses são praticados por pessoas específicas. Por exemplo, reingresso de estrangeiro irregular no país. Só o estrangeiro pode praticar. Você pode sair e entrar no Brasil que você não vai cometer um crime, é um crime próprio. Advocacia administrativa. Eu sou funcionário público e começo a trabalhar contrariamente à administração pública com as pessoas que vão lá. Mas para nós o que mais importa, e o que é o objetivo, é ressaltar os crimes permanentes. E esses são comuns, ou seja, com uma única conduta, ela se prolonga, ela se propaga no tempo. Um dos exemplos que se dá é, por exemplo, o crime de sequestro, de tráfico de droga. São os exemplos mais comuns, né? Mas existem outros que a gente pode ir classificando a partir das novas condutas que estão surgindo. Tem os crimes comissivos, né? Que pela ação eu faço. E tem os omissivos.
eu deixo de fazer. Eu tenho a obrigação de... Eu sou policial, eu tenho a obrigação de combater o crime ocorre na minha frente, eu simplesmente viro para o lado e deixo de fazer. Então isso é uma omissão. E o que importa, na verdade, é o que nós chamamos de resultado do crime, o resultado do crime. Aquela ação que foi feita, ela vai causar um resultado. Eu furto um objeto seu. Esse é o resultado. Eu peguei a coisa alheia, né, móvel, e apropriei. Te retirei de você. E os crimes também, outras classificação, é o de perigo. Esse se consuma com uma lesão, ela pode, veja bem, você pode até não praticar exatamente, mas ele já ocorre só de você. A probabilidade ocorreu. Um exemplo, ingerir álcool, beber e dirigir. Mas eu não bati o carro, não. Mas você, se o policial te parar e você tiver com o mínimo permitido, que é muito pouco, você cometeu um crime. Nossa, eu fiz uso... A gente fala álcool porque é o que é permitido. Usuário de droga, de outras drogas, cocaína, maconha, etc. e tal. Não machuquei ninguém, não bati o carro, não. Mas se você for pego e parado e constatar, você cometeu um crime. Que é um crime de perigo abstrato. Pressupõe-se que vai acontecer uma coisa que vai prejudicar o próximo. Nós podemos definir que crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é a adequação do tipo ao injusto ou capaz de lesar bem jurídico. Como nós já dissemos, andar de bicicleta sem rodinha é crime. Mas eu estou andando de bicicleta com rodinha. É crime? Não. Ele não se enquadra no tipo. O ilícito é contrariar o ordenamento jurídico. Existe a lei que proíbe andar de bicicleta sem rodinha. Eu estou andando, ele se transformou num fato ilícito, num ato ilícito. E culpável é a censurabilidade que a sociedade vai dar à ação do autor. O autor é quem pratica o ato. E mais aprofundando depois nos estudos, vão ter excludentes, etc. Tal. Mas isso aqui é só para demonstrar especificamente qual que é o nosso objetivo. E para que ocorra o crime, eu tenho que violar uma conduta, né? E no Brasil adotou-se a visão finalista, que constitui, segundo os autores, a mais adequada para o sistema democrático de direito. E essa conduta ela deve ser uma ação ou omissão, e deve ser voluntária e consciente. Então, para caracterizar a conduta delituosa, tem que haver esses dois binômios, que é vontade e consciência. Vontade do autor e a consciência de que está transgredindo. A vontade é o querer ativo do ser humano, apto a desencadear movimentos corpóreos tendente à realização de seus propósitos. E a consciência é a possibilidade que o ser humano possui de separar o mundo que o cerca dos próprios atos. Ele realiza um julgamento moral das suas atitudes, significa dizer que ele tem noção do que ele está praticando. Olha, eu sei que andar de bicicleta sem rodinha é uma conduta prevista em lei, que se eu andar é crime. Ele tem consciência disso. Mas eu vou andar, que se dane, eu assumo o risco. E aí, quando ele assume o risco, ele vai para dois tipos de resultados, que é o naturalístico, que é a modificação no mundo exterior, e o normativo, que vai atuar no mundo jurídico.
O evento naturalístico, ele vai apresentar um resultado quando existe uma modificação da situação que você está, física, etc. E isso vai gerar uma responsabilidade no aspecto jurídico. Por quê? Porque a norma penal está protegendo as condutas, está protegendo a sociedade. Então, quando você age, que você viola essa convenção, digamos assim, você vai responder. Mas, para que a autoridade, normalmente a autoridade, o delegado de polícia, tome as providências, o PM foi lá e viu que você está andando com a bicicleta sem rodinha. Ele te pega, você está preso em flagrante. Por que preso em flagrante? Porque ele te pegou fazendo o ato. E o responsável, o funcionário público responsável para dar prosseguimento, que tenha atribuição, é o delegado de polícia. Aí ele vai pegar, vai te levar lá para o delegado, com as testemunhas, vai ser feito o flagrante. E esse flagrante, para que ocorra, tem que haver o que nós chamamos de nexo causal. O que é isso? É um vínculo que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado. A bicicleta sem rodinha é de seu irmão mais velho, ou de seu pai, de alguém amigo e tal. Mas você que estava andando. Ué, então o seu amigo, ele te deu a bicicleta? Nós podemos até depois entrar, isso aí depois quem for estudar, no partícipe, né? No coautor. Ele te deu? Não. Você foi lá, pegou a bicicleta dele, estava parada na casa dele, você tem acesso, pegou e saiu andando. Ele vai responder? Não, você. E essa apuração que vai definir isso. A causa, quem deu a causa e o resultado que ocorreu. E aí, numa síntese, né, já passando posteriormente para os crimes cibernéticos, tem lá uma síntese sobre tipicidade, tipo, conduta, resultado, nexo causal, equivalência de antecedentes, que é a teoria de causalidade adotada pelo nosso Código Penal. Ela determina o resultado da ação que aconteceu, né? Adequação social e insignificância. Mas, para caracterizar o crime, é preciso que haja dolo. Mas o que é dolo? Dolo é a vontade do agente dirigida especificamente à reprodução do resultado típico, abrangendo os meios utilizados para isso. Ora, eu não gosto do fulano. Então, eu vou dar um jeito vou machucar ele, eu quero tirar a vida dele. Ou eu quero roubar o telefone celular da minha amiga, da minha colega de escola, ou de onde eu estiver. A minha ação, o dolo é isso, eu tenho que ter essa vontade de praticar a ação prevista como crime. E aí eu assumo todos os riscos. De ser pego, de ser preso em flagrante, de ser condenado, ter que ir para a cadeia, cumprir pena, de pagar uma multa. Isso tudo é consequência da minha ação delituosa, que eu pratiquei com vontade, sabendo que estava praticando. E a culpa é o comportamento voluntário, quer dizer, desatencioso. Eu pego um carro, eu não tenho habilitação para dirigir, mas eu vou só até ali na esquina. Aí eu resolvo, na hora que eu saio, eu bato, atropelo alguém, mato, machuco, bato no outro carro, quebro um muro, etc. Eu vou responder também por essa ação. O dolo, ele tem ali, como na síntese que eu coloquei, ele existe vários modelos, que teoricamente, isso é mais para estudo, né? Eu estou colocando porque para as pessoas saberem. Tem o dolo natural, normativo, dolo direto, eventual.
a culpa ela é consciente ou inconsciente. Isso que vai definir essas tipo de conduta que serão definidos. Bom, então aí nós entramos em crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos geralmente são praticados por indivíduos ou organizações denominados por cibercriminosos ou hackers. Esses necessariamente, no primeiro momento, que se definem em função da própria internet. O que nós falamos lá no início? Todo crime ele vai ser definido após a sociedade passar a observar as condutas que estão sendo cometidas, que estão sendo praticadas. Até determinado tempo atrás não havia crimes cibernéticos. Eram muito poucos. Muito pouco. Muito difícil de se provar, muito difícil de se apurar. À medida que a tecnologia foi avançando, à medida que nós passamos a estudar, né? Como eu disse lá atrás, a sociedade estuda, define alguns tipos para poder estudar melhor e compreender o fenômeno que está acontecendo. E a partir daí ela começa a normatizar, ela começa a estabelecer o que é crime ou não. Então, esses tipos de crimes, ele tem boa parte da sua característica o virtual. A internet, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, Twitter. Então, eles começam a ser praticados por determinados grupos, o ingresso na conta do seu pai, da sua mãe, na sua conta lá e transferir todo o dinheiro, sem você autorizar, sem você saber. Esse tipo de crime tornou-se muito, muito utilizado no início do século XX, final do século XX e agora no início do século XXI. Porque ele começa a ser praticado por hackers e por crackers, né? Então hoje em dia é muito mais específico esse tipo de ação. Então o conceito de delito informático poderia ser talhado como aquela conduta típica ilícita. Lembra que nós falamos lá atrás? O que é o crime? Conduta típica ilícita constituída de crime ou contravenção dolosa, olha o dolo aí, ou culposa, comissiva ou omissiva, praticada por pessoa física ou jurídica, com o uso da informática, em ambiente de rede ou fora dela. Ah, mas o que é fora dela? Eu tiro uma foto sua numa situação e começo a divulgar, por exemplo. Está fora da rede, mas eu tirei, eu fiz o crime, eu cometi o crime. E que isso ofenda diretamente e indiretamente a segurança das pessoas, inclusive. E com base nisso, o que se comenta, né, normalmente, é a lei que surgiu, a Lei 12.737 de 2012, que é conhecida como a Lei da Carolina Dickmann, aquela atriz global. Por quê? Os hackers invadiram o telefone celular dela, o computador dela, e obteve fotos íntimas dela, de nudez, etc. e tal. E publicaram. E começaram no primeiro a praticar um crime chamado de extorsão. Olha, eu tenho foto sua aqui, eu quero que você me pague tanto para que eu não espalhe. Isso é crime. E aí surgiu essa lei em função. Surgiu muito, e agora vamos lá. E só estava acontecendo, foi só com ela? Não. Isso já vinha acontecendo anteriormente. Só que não tinha alcançado, vamos dizer, alguém com destaque. Como ela é uma atriz global, reconhecida, né? E ela, por um ato de coragem e de determinação, falou: não vou me calar diante disso.
e não vou pagar. Até porque sabe-se, a gente sabe, na prática que se pagar não adianta, vai continuar, começa com X e vai... Isso é polícia, está cansado de saber disso. Então ela foi muito corajosa, falou, não vou brigar contra isso aí, eu não concordo. E bateu o pé e tomou, e começou a, como ela tinha destaque numa rede de televisão, né, bem constituída, digamos assim, a atitude dela passou a ser relevante perante a sociedade. E aí vem os nossos congressistas e criam a lei 12.737, que é conhecida popularmente como a lei da Carolina Dickmann. Mas o principal foi que essa lei ela criou foi a invasão de dispositivos. Ela incluiu no Código Penal o artigo 154A e 154B. E alterou os artigos 266 e 298 também do Código Penal brasileiro. Essa lei, ela, como foi dito, ela teve por objetivo incluir esses artigos para dar uma... O que nós dissemos lá no início? Eu não posso ser punido ou responsabilizado se não existe uma definição legal, se não existe uma definição de crime. Anteriormente não havia, agora existe. Invadir dispositivo telefone, computador, etc. E eu invado o seu dispositivo e passo a te extorquir, chantagear. Agora é crime. Antes não era. Então, antes, para a autoridade atuar no caso, muitas vezes o que se usava era o crime de estelionato, que era obter para si vantagem ilícita em detrimento do outro. Mas, com um bom advogado, esse tipo de capitulação, ele não conseguia atender uma condenação em função do resultado, que era muito difícil de provar. Então, a inclusão desses artigos foram fundamentais para que alcançasse os agentes do delito. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: eu sou menor, eu tenho 11, 12, 14 anos, eu não respondo. Engana-se o jovenzinho que pensa nisso, dessa forma. Sabe por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, ela vai definir primeiro criança até a idade de 12 anos, incompletos. Eu não sei a faixa etária de vocês, de quem está nos vendo, mas até 12 anos incompletos você é considerado criança. A partir daí, dos 12 a 18, você é considerado adolescente. E o que você pratica? Você pratica um crime? Deu-se um nome, definiu, a sociedade definiu como que não se fala crime quando for criança e adolescente. A definição técnica é ato infracional. Mas esse ato infracional, na verdade, é o próprio crime, que vai definir a conduta descrita como crime ou contravenção. Ou seja, foi apenas uma construção do nosso vernáculo de forma a modificar, para que não ficasse muito grotesco, não é grotesco, de forma contundente, um menor praticar crime. Ah, não, então vamos modificar, em vez de ser crime, é ato infracional. É só uma questão de nomenclatura, mas a conduta praticada, mesmo pelo menor, é aquela prevista no crime, está definida no crime. E aí, é muito comum
né? Que as crianças ou os adolescentes acham, eu não respondo por nada. Outra vez volto a dizer, engana-se. Constatada a prática do ato infracional, que vem definido como conduta descrita como crime ou contravenção, o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a autoridade competente poderá aplicar ao infrator as seguintes medidas previstas no artigo 112. Ué, está me dizendo então que eu menor, eu criança, eu adolescente, eu vou responder? Sim. Isso é um absurdo. Não, não é absurdo. A sociedade percebeu que os nossos jovens hoje já não são. Os jovens que têm hoje 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 anos, não são igual aos jovens que tinham a mesma idade, ou melhor, a conduta daqueles que nasceram em 1960, 57, ou até antes, em que seu pai falava assim, entra para casa às 10 horas da noite, e era 10 horas da noite, não tinha 10 e 1. Em que aqueles que estão mais ou menos na mesma faixa etária que eu lembro que meu pai não precisava falar nada, bastava olhar para mim, eu sabia, já sabia de cor, o que eu poderia chamar até de telepatia, o que ele estava pensando, o que ele estava falando, não faça isso. O pai de vocês deve ter vivido isso aí. E no artigo 112 existem lá o que pode ser aplicado ao menor infrator, né? Que é a advertência. Advertência é chamar a atenção, falar, olha, você fez isso, 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 você não deve fazê-lo, repetir, existem consequências, você está tomando um rumo como criança que não é o melhor para o seu futuro. Isso é uma advertência. E aí vem mais adiante, você tem a obrigação de reparar o dano. O dano que você causou tem que ser reparado. Ah, mas eu tenho 12 anos, 13 anos, eu não trabalho. Não, mas você tem um pai, uma mãe, você tem um responsável, né? É esse responsável que vai responder por esses atos. Ah, eu tenho que... prestação de serviço à comunidade. Aí o juiz vai lá e determina, olha, você vai ter que ir para tal lugar, tal escola, tal creche, tal casa religiosa, você vai ter que ficar lá de 8 horas da manhã até meio-dia, ajudando lá os funcionários, limpando. Puxa, liberdade assistida, nossa senhora. Eu vou poder ir e vir onde eu quero? Pode. Só que vai ter um adulto, uma pessoa responsável por você. Observando, analisando. Agora que é interessante, olha. Ah, mas não tem cadeia para menor. Outra vez, engana-se. Inserção em regime de semi-liberdade. Nossa, mas eu sou menor. E talvez agora o mais grave, olha, internação em estabelecimento educacional. Ah, mas que legal, ué. Eu vou para a escola. Não vai, não. Só muda o nome, como eu disse, deu-se esse nome, criou-se esse nome bonito, né? Internação em estabelecimento educacional. Estou falando de forma técnica, mostrando o que pode ser feito, né? O que eu quero que fique claro é que por ser menor não quer dizer que não vai responder, não. Isso que é muito importante ficar sabendo, independente do que vocês fizerem, né? E essa internação em estabelecimento educacional, ela na verdade é uma prisão, é uma cadeia, sem dúvida. E existe ainda a situação prevista no artigo 110. Encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Vai chamar seu pai, sua mãe, seu responsável, quem for responsável. Olha aqui, esse menino que falou isso aí agora e saiu, já demonstra até uma falta de caráter, né? Porque se você vai falar alguma coisa,
Você tem que estar presente para poder ter a resposta. Isso já é uma ação, isso já vai demonstrando o caráter da pessoa. É muito simples, eu te critico e saio e vou embora. Isso para mim é inaceitável. E usar gírias, eu já não aceito muito isso não. Posso até ser também um pouco muito exigente, mas eu acho que se nós estamos numa discussão acadêmica, num estudo acadêmico, é aquilo que eu falei, tem que se usar até o próprio vernáculo correto, o português, né? Tem que estudar. Porque senão o que vai acontecer? Lá na frente, na hora que você for disputar uma vaga com outro que estudou, você não vai conseguir. E a vida real, a prática, vai demonstrar que isso é uma realidade. Se você não se preparar hoje, enquanto jovens, enquanto estão estudando, tendo oportunidade, que muitos não têm, inclusive, vocês precisam abraçar isso com a maior seriedade possível. Porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Então, me desculpa o desabafo, mas é porque esse tipo de conduta, olha só, hein, não é crime o que ele fez, não. Né? Mas, no meu entendimento, é uma conduta desrespeitosa para com o palestrante, como para a professora, para a escola. Se ele permanecesse aqui, eu não diria isso, não. A pessoa tem o direito, veja bem, respeitar o próximo. Talvez seja a grande ênfase desse nosso bate-papo. A proposta era só, no primeiro momento, expor para vocês que existem leis e que, mesmo sendo menores, respondem também. Existem situações já vistas várias vezes por especialistas, por educadores, por deputados, por juristas, né? Isso no Estatuto vai estar previsto lá no artigo 101, entre o item primeiro e 10º, que ele vai dizer que o que esse menor infrator o que vai recair sobre ele. Ele vai ser encaminhado para os pais mediante um termo. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, quem for responsável, você vai assinar que está ciente que você praticou uma conduta prevista como infração, um ato infracional, ou, no meu entendimento, é só um floreamento, praticou um crime, mas você ainda não pode ser preso de imediato. Então, aqui, ó, o senhor é responsável. Qualquer ato que esse menor fizer, você vai responder. Ah, ele quebrou a bicicleta que ele estava andando lá, que ele pegou do menino lá, ó, que ele estava andando sem rodinha. Ele quebrou a roda dela, então vai ter que pagar a roda nova. Aí ele entortou o guidão, ele vai ter que corrigir o guidão. Quem vai pagar? Ah, mas o menor não trabalha, mas seu pai vai ter que arcar com a consequência. Aí vamos lá, parte educacional. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Matrícula e frequência obrigatória em escola de ensino fundamental, se o menor não estiver estudando. Por que isso? Para tentar formar o menor. Mostrar para ele que existe uma sociedade e essa sociedade nós somos responsáveis por o que acontece nela. Então vocês hoje, enquanto menores, vão ser amanhã o futuro. Então você precisa realmente se educar, você precisa estudar. E a concorrência é muito forte. Vocês vão concorrer com outros menores que tiveram a oportunidade de ter um pai que tem uma condição financeira melhor, ou mesmo ele já trabalha desde novo e paga seus estudos, mas essa pessoa está dedicada. E lá na frente não vai adiantar vir com gíria, com papo, poxa, o que não vai adiantar nada, você vai ser excluído pelo próprio sistema. Então, o que isso quer dizer? Vocês, enquanto crianças, enquanto adolescentes, precisam se conscientizar disso. Existem normas para todos nós. Não é só para vocês não, para mim também. Essas normas que nós estamos falando aqui servem para todos nós. Continuando, inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. A gente sabe que necessariamente, muitas vezes, não é só o adolescente em si que é o responsável. Muitas vezes pode estar acontecendo algum evento em que a própria família esteja em desarmonia. Uma série de fatores. São culpados? Não, são mais vítimas.
Daí a nossa responsabilidade em orientar, em ajudar, em fazer isso que a gente está fazendo, bater um papo. Nós não estamos aqui criticando ninguém e tampouco, né, ameaçando alguém com, tá vendo? Não, nós estamos simplesmente expondo situações que estão previstas na legislação. Que vocês, na atual conjuntura do grau de ensino que vocês estão tendo, vocês nunca, pouquíssimos, tiveram acesso a esse tipo de informação. Ou quem teve, igual essa jovenzinha falou, porque eu garanto que é porque ela tem interesse em estudar. Isso é dela. Que difere de toda a maioria. Então, o outro aspecto é requisição de tratamento. Olha só, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programas de comunitário oficial de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras ou toxicômicos. Olha o nível que o menor pode ser, inclusive, incluso, devido à sua situação. Acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Nossa! Você já pensou que você pode ser retirado da sua família e colocado na família de alguém que se propôs a educar? E aí? Como é que fica? Ah, mas não é papai nem mamãe. Não. Você vai ficar uma pessoa que você nem conhece. Com o objetivo de ser disciplinador, de ser educador. Falar, você não pode fazer isso não e tal. Ah, mas não, eu não sou seu pai nem sua mãe, não. Aqui eu sou seu educador. É diferente. A conversa passa a ser um pouco mais adulta, digamos assim. Mais responsável. Não que os pais não sejam, mas eu digo nesse sentido. Às vezes o pai e a mãe já não dão conta mais, né? O jovenzinho já praticou tanta conduta, já foi chamado a tanto que os pais começam a desistir, falam, já não aguento mais, o que eu vou fazer? Aí o Estado não pode simplesmente virar as costas, nós não podemos, os educadores não podem virar as costas para vocês. E aí o crime contra a dignidade da pessoa humana, né, que é o ciberbullying, que é uma violência praticada contra alguém, usando um instrumento de internet ou qualquer outra tecnologia relacionada. E ela tem por objetivo intimidar e hostilizar uma pessoa como colega de escola, professores ou até mesmo desconhecidos, difamando, insultando ou atacando covardemente. Uma das formas mais comuns usada é aquilo que eu falei, é muito simples. Eu chego na internet, te xingo, falo alguma coisa e saio fora, vou embora. Isso é covardia. Isso é covardia. Se você praticar algum ato, você tem que ter a responsabilidade de falar, estou fazendo, eu posso responder por isso. Tenha coragem de assumir as responsabilidades dos seus atos. E as consequências. Isso não é muito fácil, né? E achar que não vai ser achado, que não vai ser... Isso é ser muito infantil. Os recursos que se tem hoje para achar as pessoas via internet, via chat, codinome, etc. Isso é só criança mesmo para acreditar. Então, tais atos, eles violam a vida privada da pessoa, a imagem, né? E está previsto na Constituição, no artigo 5º, no inciso 10, a seguinte garantia para isso é para todos nós, adulto, crianças e adolescentes, idosos. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa sua violação. Ora, então quer dizer que se eu tirar uma foto sua, se eu invadir seu telefone e pegar fotografias suas, se eu começar a repassar essa foto sua na minha rede social, sem autorização, além de crime, eu vou responder, né, por uma indenização de dano moral e material. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi criada também, que é a Lei 13.709.
tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, entendeu? A lei define a ação dos dados que vão ser protegidos. Então, por que eu estou falando isso? Quer dizer, existem outras normas que já existem para poder proteger. Publicar fotografias sem autorização do autor gera dano moral. Com o avanço da tecnologia, a democratização e o acesso facilitado às redes sociais, o sistema judiciário brasileiro viu a necessidade de verificar crimes cometidos no ambiente virtual. A Lei de Direitos Autorais, a 9.610, em seu artigo 7, diz que a fotografia é obra intelectual protegida. E o artigo 29 aponta que sua reprodução depende de autorização prévia expressa do autor. Você não pode simplesmente pegar minha foto e publicar de qualquer jeito. Você pode até fazê-lo. E na hora que eu descobrir, eu vou te cobrar. Vou até te processar. Vou lá na polícia e entregar, olha, fulano de tal usou minha foto assim, 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 eu não autorizei, está me defamando, está falando isso de mim, etc, etc. Ah, mas ele é menor, não tem problema não, chama o pai e a mãe dele aqui e eles vão resolver isso aí. Ah, mas eu não estou satisfeito só na delegacia não, então eu vou lá no direito civil, eu entro com um processo contra você não, né? Contra seu pai, né, que vai responder. Aí ele vai tentar se defender, está lá no artigo 20 do Código de Processo Civil, né? Tirar fotos e ver sem autorização, tá lá a lei do consentimento 13.772 de 2018, diz que fotografar ou fazer vídeos íntimos sem consentimento de outra pessoa também é crime. A nossa Constituição já disse, ela protege, e o artigo 20, ele vai, do Código Civil, você terá que pagar a indenização.